Olá meninos da terceira série, tudo bem? Tudo tranquilos? Muito bem. Espero que vocês tenham passado o final de semana em paz e com tranquilidade. Estamos assim entre o final de semana, início de um feriado que vai ser amanhã, dia de Tiradentes, mas o trabalho continua. Na aula de hoje nós vamos estar falando a respeito de Estado e democracia. O assunto que vai ser abordado hoje, ele vai perdurar pelas próximas 2 aulas. É um assunto um pouco extenso. E eu preciso, mais do que nunca, da atenção de vocês. Tem alguns pontos que nós vamos estar abordando hoje que vocês vão lembrar de filosofia. Porque foi trabalhado no ano passado, na segunda série do ensino médio, filosofia política. Então, a respeito da teoria do Estado, vamos pegar algumas coisas que nós aprendemos quando estudamos justnaturalismo ou teorias contratualistas. Tá certo? Vamos lá, vem comigo, vamos começar o nosso trabalho. Primeiramente, nós temos que compreender, para estudarmos a respeito de democracia, nós temos que saber o que é Estado. E o melhor conceito a respeito de Estado é o conceito definido por Max Weber. Weber ele declarou que o Estado é uma instituição social que detém o monopólio do uso legítimo da força, o que é expresso na existência de forças policiais e no exército. Porque na época de Max Weber, as forças armadas que existiam era o exército e falavam armada, que é o nome que se dava marinha de guerra. Hoje em dia nós utilizamos mais a expressão forças armadas, para nos referirmos a respeito do exército, da marinha e da aeronáutica ou força aérea. Esse conceito de Weber, ele traduz bem a ideia de Estado quando ele traz a conotação do uso legítimo da força, que é a capacidade de obrigar o outro a fazer aquilo que ele não quer, aquilo que a pessoa voluntariamente teria dificuldades em fazer. Professor, então você está se referindo à questão de dominação? Isso mesmo. O Estado, ele trabalha com a ideia de poder e dominação. Ele trabalha com a ideia de poder, pode passar, com força e dominação, que compreende justamente o que nós chamamos de relações de poder. A relação de força significa justamente o poder coercitivo, a capacidade de obrigar o outro a fazer aquilo que ele não quer. E a dominação refere-se justamente à capacidade de quebrar a resistência do outro, impor a sua vontade sobre o outro. E o Estado, ele só pode ser considerado Estado se ele conseguir aliar esses 2 pontos. Aliar o conceito de força, o conceito de poder e o conceito de dominação. E esse poder, quando nós estamos referindo, é o poder de mando e o poder de se fazer obedecido. O poder de mando, terceira série do ensino médio, refere-se justamente a todo o arcabouço legal, todo o arcabouço jurídico que permite ou que autoriza aquele grupo ou aquela pessoa, aquele indivíduo a poder exercer autoridade sobre outras pessoas. Vou dar um exemplo. O Brasil, nosso país é uma república presidencialista. Ou seja, é uma república pelo fato de que o chefe de Estado ele exerce o poder por um tempo determinado, estabelecido pela Constituição. Aqui no Brasil, o presidente da República, que é o chefe de Estado, ele fica no poder por um período de 4 anos. Ele chega ao poder através do processo eletivo. Ele é eleito pela população, ele é eleito pelo povo. O povo lhe confere um mandato, ou seja, uma autorização para que possa exercer o poder de acordo com as leis. E é presidencialista porque o presidente da República, não somente ele é o chefe de Estado, mas ele também é o chefe de governo. Ele não apenas representa o país, mas ele também governa o país. Diferente, por exemplo, da Itália, que é uma república parlamentarista, onde o presidente italiano ele apenas representa o Estado da Itália, ele apenas representa
o Estado italiano, ele não governa o país. Quem governa o país é o primeiro-ministro. Então, no caso, esse poder de mando refere-se justamente a esse arcabouço legal, esse direito que é conferido pela Constituição ao indivíduo, a um grupo de pessoas que vão exercer este poder em nome do Estado, como instrumento do Estado. Esse poder de obrigar outros a fazer aquilo que eles não desejam. E a questão do poder de se fazer obedecido. Porque não basta apenas você ter um arcabouço legal. Professor, o que é que o senhor quer dizer com arcabouço legal? Estou me referindo a normas jurídicas. Não adianta apenas você ter leis que discriminem, que deixam lá bem claro de que você tem a autoridade de poder fazer aquilo. Mas você precisa ter os instrumentos para que possa obrigar o outro a fazer aquilo que você está determinando. E esse instrumento é o uso da força, que pode ser através de uma medida restritiva de liberdade, traduzindo para o bom português. Se a pessoa não cumprir a lei, ela pode ser o quê, terceirão? Presa. Não é isso? Vamos pegar um exemplo de um crime que está estabelecido no Código Penal. Homicídio significa matar alguém. E aí você sabe que o homicídio ele é considerado um crime porque, além de estar previsto em lei, além de estar previsto em uma norma jurídica, porque ele vai de encontro aos princípios que foram estabelecidos pela sociedade, ele tem a tipificação e a chamada pena. Ou seja, aquela pessoa que cometeu aquele crime, ela vai sofrer algum tipo de punição, algum tipo de sanção. No caso do homicídio, a pena pode ser até 30 anos de prisão. E 30 anos de prisão significa que durante o período de até 30 anos, a pessoa ela fica privada da sua liberdade, ela vai perder o direito de ir e vir. Quem é que vai prender a pessoa? É o Estado. Mas o Estado prende através de quem? Através das forças policiais, através de homens e mulheres que receberam a autorização do Estado para poder exercer o direito legítimo de força, de obrigar aquelas pessoas a cumprirem a lei. E se elas não cumprirem, vão sofrer algum tipo de punição. Pode passar. E uma coisa que é bem interessante, terceirão, que vocês internalizem, e é muito comum as pessoas confundirem Estado com governo. Estado é uma coisa, governo é outra. Aí você pergunta, qual é a diferença, professor? Vamos lá. O Estado é a instituição, preste bem atenção, terceirão, instituição social que desempenha funções relativas à promoção do bem comum. Vou repetir. Estado é a instituição social que desempenha funções relativas à promoção do bem comum. O Estado é uma instituição, está além do indivíduo. O Estado ele não tem tempo para terminar. Ele existe por tempo indeterminado. Jair Bolsonaro ele é o presidente da República Federativa do Brasil. Mas Jair Bolsonaro não é o Estado. Ele dirige o Estado brasileiro. Ele é o chefe do Estado brasileiro. Mas isso não quer dizer que ele continuará sendo chefe do Estado brasileiro até ad infinito, por tempo indeterminado. Não. Pela nossa Constituição, ele continuará sendo chefe do Estado brasileiro até o dia 31 de dezembro de 2022. Que no dia 1º de janeiro de 2023, ele passará o cargo para outra pessoa que há de ser eleita no primeiro domingo do mês de outubro de 2022, para um novo mandato. A não ser que ele se candidate à reeleição e consiga vencer o pleito. Aí ele recebe um novo mandato por mais 4 anos. E aí vocês sabem que em 2026... quando for 1º de janeiro, melhor dizendo, de 2027, obrigatoriamente Jair Bolsonaro vai ter que deixar a presidência da República. Porque é uma característica da República, a transitoriedade dos mandatos. Os mandatos eles têm tempo para começar e tempo para terminar. Mas o Estado em si, ele não tem tempo para terminar. Ele pode ter tido o início,
No caso do Estado brasileiro, quando foi o início do Estado brasileiro? Foi no dia da nossa independência, no dia 7 de setembro de 1822. Quando é que vai terminar o Estado brasileiro? Se tudo estiver tranquilamente, não vai terminar nunca, tá certo? Agora, fatores que podem levar ao fim do Estado pode ser através de uma guerra, um país invadir o Brasil e tirar a nossa independência, acabar com a instituição Estado e incorporar o Brasil ao seu território. Aí acontece o fim do Estado. Ou o Brasil decidir se unir a outro país. Aí acontece o fim da República Federativa do Brasil. Mas isso aí, questão de como termina o Estado, isso aí vamos deixar para o pessoal do curso de Direito, que é um assunto que é de primeiro semestre do curso de Direito, da chamada Teoria Geral do Estado. Vamos lá. Agora, e o governo, professor? O governo se constitui no grupo de pessoas, é o grupo de pessoas designadas a executar posições de comando e autoridade no interior das instituições estatais. Ou seja, o governo ele está dentro do Estado. O Estado é maior do que o governo. O governo, meninos, o governo ele é temporário. Tá entendendo? O governo são quem? São as pessoas que dirigem o Estado. Por exemplo, até o dia 31 de dezembro de 2018, quem era o presidente do Brasil? Michel Temer. Michel Temer, ele era presidente do Brasil, ele nomeou seus ministros que compuseram seu ministério, formou seu corpo de auxiliares, e aí no dia 1º de janeiro de 2019 entrou Jair Bolsonaro. Saiu Temer e sua equipe, ou seja, acabou o governo Temer e teve início o governo Bolsonaro. Vamos retroceder mais um pouquinho. Em maio de 2016, Dilma Rousseff sofreu impeachment. Quando ela sofreu impeachment, em maio de 2016. Em maio de 2016, quando ela sofreu impeachment, ela saiu juntamente com os ministros que ela tinha nomeado e entrou Michel Temer, que era o seu vice, e ele nomeou novos ministros. Maio de 2016, 12 de maio, significou o fim do governo Dilma e início do governo Temer. Deu para compreender direitinho? Então, governo são pessoas que dirigem o Estado. E Estado é uma instituição social que tem o objetivo de promover o bem comum. Certo? Seguindo. Quais são as teorias que existem a respeito do Estado? A teoria que mais prevalece sobre o Estado é a teoria contratualista. Estão lembrados que eu disse que no início da aula nós pegaríamos um pouquinho de filosofia, aquilo que vocês estudaram no ano passado? Agora filosofia, nós vimos contratualismo quando estudamos filosofia política no ano passado. E o que é contratualismo? É justamente a questão do contrato social. De acordo com os teóricos adeptos da chamada teoria contratualista, aí nós temos a figura de Jean-Jacques Rousseau, temos a figura de John Locke e outros, eles afirmam que a sociedade ela estabelece uma espécie de um pacto, uma espécie de contrato. Um contrato que é estabelecido entre os seres humanos para poder assegurar a promoção do bem comum, para permitir a vida em sociedade. Aí vamos ver apenas a visão do Estado na concepção de alguns contratualistas. Pode passar. O primeiro contratualista é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele trabalhou com a ideia do estado da natureza e estado civil. Estado da natureza, meninos, é como era a vida da sociedade humana antes deste pacto, antes deste chamado contrato social. Para Hobbes, na época do estado da natureza, ou seja, antes de existir o Estado, antes de existir um contrato social, a vida do ser humano era a pior possível. Prevalecia a lei do mais forte, prevalecia aquele que tinha condições de poder impor a sua vontade. Hobbes ele dizia que o homem era o lobo do próprio homem, ou seja, o homem ele tinha como predador
o próprio ser humano. E aí, no caso, as pessoas viviam com medo na época do estado da natureza, nesse período pré-contrato social, porque você não tinha a mínima ideia se a pessoa que estava perto de você iria lhe matar ou não. Então, para você preservar a sua vida, o que é que você fazia? Você matava primeiro, antes ele do que eu. Então imagina um estado de pânico e terror que a sociedade humana vivia antes deste contrato social. De acordo com Hobbes, a situação só melhora a partir do momento em que as pessoas tomaram a decisão de abrirem mão dos chamados direitos absolutos ou direitos ilimitados. E que direitos seriam esses? Os direitos naturais. Por isso o nome justnaturalismo. Tá certo? Que é a questão da justiça do direito natural. E que direito natural é esse, professor? É aquele direito que você tem só pelo fato de você ser ser humano, de você ter nascido. Como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade. E aí, no caso, de acordo com o pensamento de Hobbes, as pessoas entenderam que aqueles que ficavam querendo exercer por tempo indeterminado o seu direito de liberdade, elas diziam, olha, eu posso tirar a vida do outro porque eu tenho a liberdade de tirar a vida do outro. Eu posso chegar e pegar aquela mulher à força porque eu sou livre para pegar aquela mulher à força. O que prevalece é a minha vontade. Aí vocês perceberam, a vida em sociedade não tinha como acontecer desse jeito. Então eles fizeram o quê? Eles fizeram um acordo. Neste acordo, as pessoas elas abriam mão de parte dessa liberdade, parte deste exercício ilimitado dos seus direitos em favor do Estado, em favor do governante. E aí permitiria, por exemplo, que o Estado pudesse ter o predomínio. É o que Hobbes vai chamar de prevalência da opressão, ou a soberania da opressão. O governante, o soberano, ele tinha o direito de determinar o que você pode e o que você não pode fazer. Então você abre mão dessa liberdade, mas como resultado você tem garantida a sua segurança. Você pode dormir tranquilo, porque em tese ninguém vai tirar a sua vida, porque o governante não vai permitir que isso aconteça. Vamos agora ver o Estado na visão de John Locke. Locke ele já tinha uma visão um pouco diferente. Locke ele já trabalhava com a ideia de que na época do Estado da natureza, tudo era tranquilo, tudo era harmônico. As pessoas elas viviam em plena harmonia, não existia propriedade privada, a propriedade era comunal, mas a partir do momento em que surge a propriedade privada, há o desequilíbrio, a desigualdade social. E aí começam os conflitos. E para poder resolver esses conflitos, as pessoas elas decidem dar o poder para uma instituição chamada Estado. Mas elas fazem isso na base do consentimento, ou seja, todas as pessoas elas concordam de forma livre em conceder essa autoridade ao Estado. Com qual objetivo? Manter a paz e promover a justiça. O Estado agora, segundo Jean-Jacques Rousseau. Para Jean-Jacques Rousseau, o contrato social ele baseia-se na busca de interesses comuns dos seres humanos em sociedade. De acordo com Rousseau, o Estado ele é forjado, ele é formado de acordo com o interesse da coletividade. Não é o interesse apenas de um indivíduo ou de um grupo, mas de todas as pessoas. Tentar encontrar os chamados pontos em comum desses indivíduos. E vemos agora, chegamos já na parte final da nossa aula, o Estado de acordo com a visão de Karl Marx. Marx, ele era anarquista. Tem gente que diz, não, você era anarquista? Não, ele era anarquista. Ele era contra a existência do Estado. Tá certo? Por mais incrível que possa parecer, mas ele dizia que o Estado ele era opressor. Segundo Marx, o Estado era o quê? Nada mais,
do que a forma de organizações, da forma como de organizações que os burgueses necessariamente adotam para garantir a sua propriedade e os seus interesses. Na visão de Karl Marx, o Estado ele foi criado pela burguesia. O Estado ele existe para poder assegurar a propriedade privada e os interesses dos mais poderosos, os interesses das pessoas mais ricas, dos donos dos meios de produção. É para isso que o Estado existe. Por isso que Marx ele dizia que o verdadeiro comunismo só seria possível com o fim do Estado. Agora, para acontecer o fim do Estado, que é uma das propostas dentro do sistema comunista, você utiliza o próprio Estado para se autodestruir. Não entendi, professor. De que jeito? Aí você pega aquilo que nós estudamos em História na segunda série, no ano passado, quando falamos sobre o socialismo científico. Estão lembrados dos pontos do socialismo científico? Que vai desde a formação de sindicatos, da criação do Partido Comunista, e aí você tem a luta de classes, e aí da luta de classes os proletários e os camponeses chegam ao poder, e quando eles chegam ao poder, acontece a chamada ditadura do proletariado. Aí estou tirando a parte econômica, tá, gente? Só estou pegando a parte política. Aí acontece a ditadura do proletariado, e a partir do momento em que o proletariado assume todo o controle do Estado, quando todo mundo, toda a parte econômica do país estiver de acordo com a cartilha do regime socialista, se extingue o Estado, e aí nós temos o comunismo. Uma sociedade sem classes sociais e sem o Estado. Então essa parte da ideia do fim do Estado, colocada por Karl Marx, é muito parecida com o pensamento anarquista, tá certo? Que aí nós temos Bakunin, Proudhon, entre outros pensadores anarquistas, que trabalharam com a concepção de que o ser humano ele é evoluído o suficiente para que, através do seu próprio pensamento, tome suas decisões sem ter que existir uma instituição acima dele que venha dizer o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Que o Estado, Igreja e outros tipos de instituições são instituições opressoras. Elas oprimem o indivíduo e impedem o indivíduo de viver a liberdade de forma plena. Bem, meninos, é isso que nós estamos essa aula de hoje, falando a respeito justamente sobre o que é o Estado, como o Estado surgiu, quais são as teorias que explicam a respeito da formação e o processo de evolução do Estado na concepção de diversos sociólogos e filósofos. Na próxima aula, nós estaremos falando a respeito de democracia. O que é democracia? Qual a diferença entre democracia representativa e democracia direta? Vamos estar trabalhando a respeito de democracia no nosso próximo encontro. Um grande abraço, turma!